O Fabrício Knights, que está de volta aqui ao estúdio do Jornal da Manhã para a gente falar um pouquinho mais sobre o mundo. Os líderes do G7 se encontram hoje na Itália para a reunião anual do grupo. A conferência deste ano deve incluir a presença do Papa Francisco. A pauta deve tratar, dentre outras coisas, das guerras na Ucrânia, na faixa de Gaza também, né, Fabrício? Pois é, Rafael. Primeira vez que um Papa participa da reunião do G7, hoje na cidade de Fasano, região de Apulha, ali, região sul da Itália, mais ou menos. Reunião que, inclusive, já começou. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já recebe os líderes europeus, o presidente americano Joe Biden também, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, também está por lá. Todos os grandes líderes internacionais, inclusive convidados. O presidente Lula vai para a Itália, o presidente da Argentina, Javier Milei, também estará por lá, líderes africanos. Mas quando a gente fala desses líderes que estarão por lá do G7, muitos deles estão chegando nessa reunião bem enfraquecidos. Quando a gente olha principalmente para o resultado das eleições europeias no último domingo, então o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, chega bem enfraquecido, o presidente da França, Emmanuel Macron, também em meio à convocação às eleições legislativas, o Rishi Sunak, premier britânico, que está aí numa campanha eleitoral para as eleições gerais que ele convocou para julho, também chega numa posição de dificuldade. Joe Biden numa situação parecida. Quem chega forte, claro, é a própria anfitriã desse evento, a Giorgia Meloni, que teve um ótimo resultado nas eleições europeias de domingo. A pauta é bem variada. O Papa Francisco deve falar sobre a inteligência artificial. É isso que ele está aguardado para falar por lá. E depois ele vai ter uma reunião privada com o presidente Lula, a informação que foi confirmada agora há pouco. Mas os países devem discutir principalmente um projeto para angariar fundos para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky está por lá. Ele vai se reunir com todos esses líderes internacionais e eles vão discutir um projeto que deve utilizar os juros dos ativos congelados de bens da Rússia, que totalizam aí 300 bilhões de euros, para reverter em crédito para a Ucrânia. Eles não podem utilizar todo esse dinheiro, a lei internacional não permite que esses bens congelados sejam enviados diretamente à Ucrânia, mas os juros sim. E aí a expectativa é de que eles consigam levantar até 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. O G7, que desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem se posicionado a favor dos ucranianos. A gente lembra que até 2014 o G7, na verdade, era G8, contava com a participação da Rússia, suspendeu a participação russa desde a anexação do território da Crimeia, contra a própria Ucrânia, inclusive, e depois confirmou a saída oficial da Rússia do bloco e tem se posicionado muito fortemente a favor da Ucrânia. Acordos militares também devem ser discutidos entre Volodymyr Zelensky e Joe Biden e também com o Fumio Kishida, premier do Japão. E a expectativa também de que eles falem sobre esse acordo de cessar-fogo, possível acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que teve aprovação, a resolução no Conselho de Segurança da ONU nesta semana, mas tentar fortalecer um movimento internacional para que agora o Hamas assine esse acordo e a gente possa ter um cessar-fogo, pelo menos temporário, de 6 semanas na região e ter ali uma paralisação, ao menos temporária, nesse conflito no Oriente Médio. Rafael. Valeu, Fabrício.